aqui do canal Evangelizando com Maria. Hoje a gente vai falar sobre a história de Santa Gema Galgani, esta santa maravilhosa, esta santa italiana. Eu tenho particularmente aqui no meu altar em casa uma relíquia de Santa Gema Galgani, onde venero com muita devoção, com muito amor. Santa Gema Galgani é considerada uma das santas mais mística, assim vamos dizer, porque ela tinha muitas visões místicas, sobrenaturais, que em breve, diante da história que eu vou contar para vocês, eu vou desvendando pouco a pouco sobre essas visões e sobre a vida propriamente dita de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, ela é italiana, de Lucca, nasceu no dia 12 de março de 1878. Ela teve um curto, mas um intenso convívio com sua mãe, na qual contraíram uma tuberculose de lenta e implacável evolução, o que não lhe impediu de legar aos seus filhos a formação verdadeiramente católica. Uma de suas providências foi fazer que a pequena Santa Gema recebesse a plenitude da graça batismal pela crisma antes mesmo da primeira comunhão, como era então um costume na Itália. E apesar das dificuldades de sua doença pela tuberculose que a mãe de Santa Gema sofria, a senhora Galgani, ela era auxiliada por uma catequista da paróquia onde Santa Gema frequentava. Então essa catequista preparou Santa Gema para esse crisma, antecipado. Então, depois dessa cerimônia do crisma, Santa Gema ela permaneceu lá na Basílica de San Michele in Foro, na Itália, para assistir uma outra missa, que era uma missa de ação de graças, que, estando em oração junto com sua mãe, ela teve a sua primeira visão, primeiro diálogo sobrenatural, vamos dizer assim. Então houve uma voz que diz: Gema, Gema, queres dar-me tua mãe? Ela ouviu no fundo de sua alma. Gema disse: sim, mas só se eu for junto. Então uma voz no seu coração disse: não, dai-me de boa vontade tua mãe. Tu deves ficar agora com o teu pai, eu a levarei para o céu. Mas dás com gosto? Santa Gema respondeu: sim. Confessa a própria santa em sua autobiografia. Então, assim, muitas graças e prodígios foram acontecendo durante a vida de Santa Gema. Gema foi criada pelo pai, e quando foi em 1885, em setembro, a mãe de Santa Gema faleceu, deixando a própria filha na casa de sua tia materna, que se chamava Helena. Algum tempo depois, Santa Gema ela voltou de novo para junto do seu pai e entrou num colégio das irmãs Santa Zita, que foi fundada pela beata Helena Guerra. Então, aos 9 anos de idade, Santa Gema, nesse colégio, que foi fundada pela beata Helena Guerra, foi revelando de forma incomum que Santa Gema ela tinha um desejo muito grande de receber a Eucaristia. E seu confessor naquela época era o Monsenhor Giovanni Volpi,
Santa Gema sentia aquela inquietação no seu coração que ela precisava, aos 9 anos de idade, receber a Eucaristia. De qualquer forma. Então, o pai de Santa Gema colocou ela junto com as mestras para fazer o catecismo, né? Disse: Dai-me Jesus e vereis que serei mais sábia. Não cometerei mais pecados. Não serei mais a mesma, disse Santa Gema. Afinal, o sacerdote que tinha acabado por aceder, apesar de sua pouca idade, Santa Gema com 9 anos de idade, já queria receber a primeira Eucaristia, já queria participar da primeira Eucaristia da sua vida, quando foi na festa do Sagrado Coração de Jesus, no ano de 1887, Jesus, em hóstia, eucarístico, entrava pela primeira vez na alma de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani disse que naquele momento ela pensou o seguinte: o que passou naquele momento entre mim e ele não saberia exprimi-lo. Jesus fez-se sentir em minha alma de uma maneira tão forte, muito forte. Compreendi então que as delícias do céu não são como as da terra. Sentia-me tomada por um desejo de tornar contínua aquela união entre mim e Jesus. Unir-se ao nosso Senhor Jesus, assemelhar-se a Ele, foi a partir daquele momento o único objetivo da vida de Santa Gema. Então os anos foram se passando, Santa Gema completamente convertida ao Senhor desde criança, né? Já estava ansiosamente por receber a Eucaristia pela primeira vez, e assim Santa Gema foi crescendo piedosamente, humildemente e com uma força total na fé, que ela se tornou a esposa do Cristo crucificado. Durante um período que foi muito transcorrido, lá com as irmãs de Santa Zita, Santa Gema ela dedicou-se com todo cuidado às atividades escolares. Como ela era um bom exemplo de alma, também era um bom exemplo na escola. Era muito boa companheira, todas respeitavam, apesar de pouco expansiva, tinha o dom da palavra concisa e do agir resoluto, né? O que quer dizer? Ela sempre falava as coisas certas, agia conforme o que falava, sempre em uma direção, sempre em uma verdade. Enquanto isso, o Divino Mestre acumulava muitas graças interiores dentro da alma de Santa Gema, fazendo cada vez mais ela crescer na fé, progredir para as vias da perfeição cristã. Então, Santa Gema, ela transcorria, mudava em volta os frequentes fenômenos místicos que ela sofria. Então, de modo algum, transparecia o seu olhar. Um dia, estando já com 17 anos, Santa Gema ela recebeu um presente muito lindo, que era um relógio e uma cruz de corrente de ouro. E para agradar ao parente que ele tinha lhe dado o presente, saiu à rua portando-os consigo. À noite, ao se preparar para dormir, apareceu-lhe o anjo da guarda, dizendo: lembra-te de que as únicas joias que devem adornar a esposa de um rei crucificado são os espinhos e a cruz. A jovem, ela sentia uma especial devoção pelos sofrimentos de Jesus. Tomou então esta advertência com toda a seriedade e desde então renunciou a tudo, quando poderia servir de pretexto pelas vaidades, passando a trajar uma simples roupa negra. Então, Santa Gema, ela não teve uma vida fácil. Mesmo ela sendo todos os santos, se a gente for perceber a vida de todos os santos, nenhum santo teve uma vida fácil, uma vida terrena fácil. Santa Gema também passou por essa
por essa tempestade. Desde a morte da mãe de Santa Gema, que ela mesma conta em sua biografia, ela nunca deixou de oferecer algum sacrifício para Jesus, nem que seja pequeno. Mas, a hora de começar a sorver os grandes goles e o cálice do sofrimento, que quando foi em 1896, de repente, no pé de Santa Gema surgiu uma necrose. De repente, o pé de Santa Gema começou a necrosar. Que ela sentia muitas dores. Ela foi obrigada a passar por uma cirurgia, recusando qualquer anestesia. Santa Gema não quis receber anestesia para ser operada dessa necrose. Ela se manteve parada, imóvel, durante a cirurgia, enquanto os presentes acompanhavam, os médicos, os enfermeiros, os familiares, acompanhavam de forma horrorizada, o que parecia uma tortura para Santa Gema, porque ela não quis anestesia. Parecia uma tortura do que um ato terapêutico para Santa Gema, ou seja, ela que sofria aquelas dores do corpo dela, como sacrifício, penitência para Deus Pai. Após alguns gemidos involuntários que Santa Gema tinha durante a cirurgia, que foi para ela o momento mais difícil da operação, foi quando ela suportou sem tirar os olhos do crucifixo, pedindo ainda a Jesus perdão pela sua debilidade manifestada. No ano seguinte, após essa cirurgia, o seu pai faleceu após perder a sua fortuna, deixando a família numa miséria. No ano de 1898, Santa Gema teve um encontro com São Gabriel da Virgem Dolorosa, esse grande santo. Quem não conhece, pesquisem, que vocês vão conhecer a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Santa Gema ela foi atingida, por uma grave doença que envolvia a coluna, a espinha dorsal, que ficou muitos meses na cama, com muitas dificuldades de fazer qualquer tipo de movimento. Então, o seu anjo da guarda ela não deixava consolar Santa Gema diante daquela tribulação, diante daquela doença. E o Divino Mestre servia-se de suas dores para fazer o quê? Santa Gema progredir na sua virtude e na humildade. Adquiriu também uma grande devoção por São Gabriel da Virgem Dolorosa, um religioso passionista, que também é da congregação de Santa Gema Galgani. Certa noite, em uma das noites após, durante essa doença, essa grave doença que Santa Gema sofria pela coluna, por essa espinha, ela fez um voto que eu acho que a maioria dos santos, tem, que é o voto de virgindade. Então ela fez esse voto de virgindade. E ela começou a ter manifestado até mesmo o propósito de vestir com um hábito religioso, caso ela fosse sarada dessas dores nas costas, essas dores na espinha dorsal, que ela tanto sentia, era uma dor pavorosa. Santa Gema não aguentava essa dor, ficava acamada, ela não conseguia nem mover a mão direita de dor que ela sentia na espinha dorsal. Só nós mesmos sabemos, meus irmãos, quando a gente sente uma dorzinha nas costas, o quanto a gente sofre, Imagine uma coisa mais grave. Então ela teve um sonho com São Gabriel da Virgem Dolorosa, no qual ele diz: faz uma boa hora o voto de ser religiosa, mas não acrescentes mais nada. E ao perguntar-lhe Gema o porquê, retirou o símbolo que levava prendido à sua batina e deu a beijar a enferma e colocou-a sobre ela, dizendo:
orelha Mia, minha querida irmã. Ou seja, durante essa visão mística, o próprio santo São Gabriel da Virgem Dolorosa, ele tirou o símbolo ao qual ele estava vestindo durante a aparição e deu de forma milagrosa nas mãos, né? Estava prendida a batina dele e ele deu a Santa Gema como presente, dizendo: minha querida irmã. Então, durante todo esse tempo, os parentes de Santa Gema, conhecidos, não deixavam de fazer novenas, tridos, implorando a sua cura. E Santa Gema, de forma humilde, muito caridosa, penitente com suas dores, com suas enfermidades, permanecia indiferente, dócil aos desígnios divinos. E após um ano dessa doença, a sua situação se agravou ainda mais. Os médicos diagnosticaram Santa Gema com um tumor na cabeça, dando a Santa Gema que ela estava desenganada pela doença, ou seja, não tinha cura. Então, uma de suas mestras convenceu a todos ali a fazer uma novena a Santa Margarida Maria Alacoque. No último dia dessa novena, poucas horas depois de Santa Gema receber a Sagrada Comunhão, a jovem pôs-se de pé, totalmente sã. Era a primeira sexta-feira do mês de março. Ou seja, um milagre, aconteceu. Após uma das irmãs mestra fazer a novena de Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gema, após horas de ter recebido a Sagrada Comunhão, ela foi curada de sua enfermidade, da coluna e o tumor da cabeça, na primeira sexta-feira do mês de março. Então, na quinta-feira do ano seguinte, ou seja, no ano de 1899, na quinta-feira santa do ano seguinte de 1899, Gema ainda muito debilitada, ela estava curada, mas não estava 100%, Ela estava em uma transgressão, vamos dizer assim, passando por uma transgressão na sua saúde, mas ela não estava 100% curada no sentido da sua imunidade, Mas das dores, do tumor, ela já estava curada. Mas ela praticava também no quarto, em seu quarto, dentro da sua intimidade, a devoção da hora santa em companhia do Senhor no horto, que foi escrita pela fundadora das Irmãs de Santa Zita. Enquanto fazia esta devoção, Santa Gema sentiu uma profunda dor por suas faltas. E quando ela terminou essa oração, essa devoção, apareceu diante dela a figura de Jesus crucificado, dizendo assim: filha, estas chagas foram abertas em mim pelos teus pecados. Mas alegra-te, porque já as fechastes com tua dor. Não me ofendas mais, ama-me como eu sempre te amei. Palavras de Jesus a Santa Gema. Dias depois, enquanto Santa Gema fazia as orações da tarde, Cristo crucificado tornou-se novamente visível a ela e lhe disse: olha, minha filha, e aprende como se ama. Vês esta cruz, estes espinhos e cravos, estas carnes lívidas, estas contusões e chagas? Tudo é obra de amor, e de amor infinito. Eis até que ponto eu te amei.
Queres amar-me verdadeiramente? Aprende então a sofrer. O sofrimento ensina a amar. Em uma outra ocasião, enquanto pedia a Deus a graça de amar, Santa Gema ouviu uma voz sobrenatural que lhe dizia: queres sempre amar a Jesus? Não cesses de sofrer por ele em nenhum momento. A cruz é o trono dos verdadeiros amantes. A cruz é o patrimônio dos eleitos nesta vida. Então, aquelas visões que Santa Gema estava tendo, ao mesmo tempo que se intensificava a dor pelos seus pecados, traziam-lhe uma grande consolação e aumentavam nela o desejo de amar a Jesus e padecer por ele. Depois de um tempo, Santa Gema recebeu a graça das estigmas. Quando foi na véspera da festa do Sagrado Coração do mesmo ano, Gema, ela perdeu os sentidos. E ao acordar encontrou-se em presença da Santíssima Virgem, que lhe diz: meu filho Jesus ama-te muito e quer conceder-te uma grande graça. Mostrar-te-ás digna dela? A santa não sabia o que responder. Nossa Senhora continuou, dizendo: eu serei para ti uma mãe. Saberás tu te mostrar a verdadeira filha? E a seguir estendeu seu manto e a cobriu com ele. Nesse mesmo instante apareceu-lhe novamente Jesus, com a simplicidade própria das almas inocentes, assim como narra a própria santa no acontecido. Diz o seguinte, que suas chagas estavam totalmente abertas, mas não jorravam sangue. Delas saíam chamas ardentes. Em um piscar de olhos, essas chamas tocaram minhas mãos, meus pés e meu coração. Por mais algum tempo, permaneceu ela sob o manto da Rainha dos Céus. Maria a osculou na fronte e desapareceu, deixando a jovem ajoelhada com fortes dores nas mãos, nos pés e no coração, de onde escorria sangue. Santa Gema Galgani havia recebido a graça dos sagrados estigmas. O fenômeno repetia-se a cada semana. E na quinta-feira as chagas se abriam à noite, permanecendo até as 3 horas da tarde de sexta-feira. No sábado, ou mais tardado no domingo, delas só restavam umas marcas esbranquiçadas. Além desses estigmas, que poucos conheciam, né? Não eram todas as pessoas que sabiam que Santa Gema tinha essas chagas, esses estigmas. Eram frequentes também na vida da santa algumas manifestações sobrenaturais, como suor de sangue e êxtases incontáveis que ocorriam a qualquer instante. Isso tornou o relacionamento com as suas próprias tias, com quem ela morava, com as quais convivia desde a morte de seu pai, cada vez mais difícil. Tirou então dessa confusão toda a piedosa senhora Cecília Giamini, que provavelmente é a tia de Santa Gema, a qual ela, admirada com os prodígios da graça naquela alma de Santa Gema, adotou-a como filha. Em sua nova família, todos votavam-lhe com grande veneração e anotavam com precisão todas as palavras que eram proferidas nos frequentes, como é que eu posso dizer, nas frequentes êxtases, e se maravilhavam com os estigmas sagrados, as feridas produzidas, né, pela flagelação e pelos espinhos da coroa. No ano de 1899 ainda, em meados de junho mais ou menos, Santa Gema haveria de ter seu primeiro encontro com os padres passionistas, que eram prenunciados por São Gabriel da Virgem Dolorosa. Nos últimos dias desse mês, né, de junho, havia começado na igreja de São Martinho as santas missões pregadas pelos próprios sacerdotes dessa ordem, né, os passionistas.
No último dia houve uma comunhão geral da qual também participou a própria santa. Durante a ação de graças, Jesus lhe perguntou: Gema, te agrada o hábito com que está revestido este sacerdote? Gostarias de te ver revestidas dele? Santa Gema disse: sim. Acrescentou o Senhor ao vê-la incapaz de dar uma resposta assim com firmeza, né? Uma resposta mais afirmativa. Tu serás uma filha da minha paixão e uma filha predileta. Um destes meus filhos será o teu pai. Vá e manifesta-lhe tudo o que acontece contigo. Após algumas tão frequentes vicissitudes na alma mais eleitas, Gema acabou por escrever com autorização do Monsenhor Volpe, o padre germano de San Stanislau, religioso passionista lá de Roma, cujo nome Jesus, o próprio Jesus, lhe havia indicado em sua êxtase. O padre ele era muito dotado de um grande talento e muita virtude, na qual viajou de Lucca para conhecê-la. E passou por um verdadeiro, assim, o padre ele passou a ter uma relação com Santa Gema como se fosse de pai para filha mesmo, sabe? Durante 3 anos, ele conduziu Santa Gema com muita destreza para os caminhos da perfeição cristã. E graças por essa direção do padre germano, Santa Gema teve muitas graças por essa direção espiritual através do padre germano. Através de cartas, ficaram todas documentadas até hoje lá, provavelmente está no museu lá de Lucca, né, na Itália. Recebidos pelos favores de São Gabriel da Virgem Dolorosa, né, que é um dos fundadores da congregação dos passionistas. Então, gente, Santa Gema era também muito tentada pelo demônio. O próprio Jesus apareceu a Santa Gema Galgani e disse assim, depois da Sagrada Comunhão, ele disse para Santa Gema, o Senhor Jesus disse para a Santa: minha filha, o diabo logo fará uma grande guerra contra você. Santa Gema escreveu a um padre, né, ao seu diretor espiritual. E são estas palavras que eu ouço em meu coração continuamente. Por favor, ore por mim. As palavras de Santa Gema na carta que ela escreveu ao seu diretor espiritual. Então, Santa Gema, em seus escritos, em sua autobiografia, ela escreve o seguinte: o demônio veio diante de mim como um gigante de grande altura e continuou a dizer-me: para ti não há mais esperança de salvação. Tu estás na minha mão. Eu respondi que Deus é misericordioso e, portanto, não temo nada. Então, dando-me um duro golpe na cabeça com bastante raiva, ele disse: você é uma maldita. E então desapareceu. Santa Gema ainda disse o seguinte em seus escritos: eu então fui para o meu quarto para descansar e o encontrei novamente. Ela estava se referindo ao demônio. Começou de novo a me bater, dessa vez com uma corda amarrada, e queria que eu ouvisse enquanto me sugeria a maldade. Eu disse que não. Me golpeou ainda mais, batendo a minha cabeça contra o colchão, até que em algum momento tive a ideia de invocar o Pai Eterno e, através do preciosíssimo sangue de Jesus, me livrei. Há ainda a própria santa dizendo sobre essas tentações e sobre a visão do demônio que ela teve. Ela disse o seguinte: eu não sei o que aconteceu. Aquela besta desprezível me arrastou da minha cama e me jogou. Bati a cabeça no chão com tanta força que ainda dói. Cheguei a desmaiar por algum tempo até que recobrei a consciência. Louvado seja Deus.
diante de todas essas tentações que ela sofreu, Santa Gema, ela manteve a sua fé em Deus. E é isso, minha gente, o que é bonito da nossa fé é isso. Nós temos que ter fé em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, fé na nossa igreja, que nenhum mal vai nos acontecer. E ainda Santa Gema, ela usou de um pequeno humor, vamos dizer assim, contra o diabo. Ela disse o seguinte: se você tivesse visto quando ele fugiu fazendo caretas, você estaria a rir. Ele é tão feio, mas Jesus me disse para não ter medo dele. Então, minha gente, o que é que Santa Gema nos ensina com relação a isso? Ela nos ensina a termos coragem. A mesma coragem que ela teve diante dessa visão terrível que ela teve com o inimigo de Deus. Então, e não acabou por aí não. Ainda tem outras histórias, mas para não ficar muito longo, eu vou resumir o último trecho da história de Santa Gema. Santa Gema, ela escrevia em seu caderno, em seu diário espiritual para o seu confessor, para o seu diretor espiritual. Todas as visões místicas, tudo que acontecia com ela em forma mística, ela escrevia em seu caderno. Ou seja, tudo que contém provavelmente nessa autobiografia que Santa Gema tem, acontecia com ela. O demônio, ele apareceu para Santa Gema e levou o seu diário espiritual, o seu caderno, onde continha tudo que o seu diretor espiritual pediu para Santa Gema escrever. Hoje, lá no mosteiro de Lucca, na Itália, lá na congregação dos passionistas, tem o diário de Santa Gema Galgani com a marca das mãos do demônio. E essa marca é preta, ou seja, do fogo, demônio é o inferno, então está no fogo, no quinto dos infernos. Então, essa marca das mãos do demônio no diário de Santa Gema atravessou todas as páginas do diário. Parece como se fosse um carimbo. Cada parte da folha do diário está a marca das mãos do demônio. Está lá na exposição em Lucca. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês verem também. Então eu espero que vocês tenham gostado um pouco de conhecer a história de Santa Gema Galgani, essa santa que lutou muito, não teve uma vida fácil, perseverou na fé e hoje é uma santa, da nossa Igreja Católica. Gente, Santa Gema sofreu muito desde criança, passou por tribulações, doenças muito graves, foi curada, teve fé. Jesus apareceu para ela, Jesus disse a Santa Gema na sua visão mística que ele não estava feliz com Santa Gema por conta dos seus pecados, Ou seja, Santa Gema também era uma pessoa normal como todos nós, era uma pecadora. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, fez Santa Gema, junto, claro, com a ajuda do seu diretor espiritual, que foi orientado pelo próprio Jesus Cristo, que foi o Padre Germano, fez com que a santa ela tivesse essa perfeição cristã. Então, o que é que aprendemos com isso? Que tenhamos também essa mesma coragem de Santa Gema e tenhamos essa conduta de sempre ter uma perfeição cristã. Ir para a missa, rezar o texto, rezar o rosário, fazer novena, penitência, comungar, se confessar, tudo que a igreja manda, meus irmãos. Porque é só assim que nós encontramos a salvação. Eu vou deixar aqui a foto do diário de Santa Gema Galgani para vocês verem como é que ficou o diário após o demônio ter pego o próprio diário de Santa Gema Galgani. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Eu sei que é uma história muito assim, quase assustadora, mas é uma história real. Ela existe, está escrita pela própria santa em sua autobiografia. Nossa Senhora Rainha da Paz lhe conceda grande paz em sua casa e em sua família. Deus abençoe com as bênçãos, graças e prodígios que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos dá.
Amém. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais!